Vamos orar. Senhor, obrigado novamente pela tua palavra. Obrigado novamente por esse tempo. Obrigado novamente pelo teu filho, pelo teu sacrifício, muito maior do que nós merecemos. Nós te louvamos por isso. Eu oro para que o Senhor me dê sabedoria nesse tempo, para expressar aquilo que a sua palavra ensina e que seja proveitoso para as nossas vidas. E é o que eu oro, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Nós temos visto em Efésios, você pode abrir a sua Bíblia em Efésios 6, e nós temos visto uma série de relacionamentos nos quais se aplicam os ensinos e as verdades que a gente aprendeu até agora. Nós temos visto que a vida digna do chamado produz trabalhadores honestos e superiores humildes. E nós vimos, a semana passada, que funcionários cheios do Espírito são honestos. Eles obedecem, eles recebem uma ordem de Paulo para que obedeçam. E recebem essa ordem para que obedeçam com temor e tremor. E nós vimos que temor e tremor é utilizado em outra passagem das Escrituras para se referir à obediência a Deus, a uma obediência sem vistas. Paulo usa essa palavra para se referir aos filipenses, quando ele fala, obedeçam em temor e tremor, muito mais agora na minha ausência. É exatamente isso que Paulo está tratando ali com os efésios, da obediência ao Senhor terreno, não sob os olhos, não sob os olhares daqueles senhores, fazendo, pelo contrário, de coração, a vontade de Deus. E o motivo para isso é a consciência de que Deus é um Deus que recompensa a cada um conforme o bem praticado. Ou seja, nós vimos que, de alguma maneira, o nosso trabalho diário, ele tem uma relação, inclusive, com aquela recompensa eterna que nós receberemos, com a herança. Certo? Então, o trabalho que você faz cada dia, existe algo de eternidade nele. Porque quando você está trabalhando conforme a vontade de Deus, você está sendo obediente. Certo? Então, Deus é um Deus que recompensa. E a gente hoje vai ver o outro lado da história. Como é que as verdades aprendidas em Efésios influenciam relações trabalhistas em relação ao superior. Em relação a quem está acima daquele escravo, acima daquele funcionário, no nosso caso, na nossa aplicação aqui. Como é que esse superior, na sua posição de alguém que tem responsabilidade por aquelas pessoas que estão abaixo dele, pode olhar para a realidade de Deus e para o cuidado de Deus com a vida de cada cristão e olhar nisso um exemplo? Como é que um superior pode perceber que ele mesmo, sendo salvo pela graça, é salvo para boas obras? E como é que ele vai, então, executar boas obras no seu trabalho, enquanto ele dirige pessoas que estão abaixo dele? E quando eu falo superior, se você tem uma empregada doméstica, você é um superior. Se você é um dono de uma empresa, tem um monte de funcionários, você é um superior, certo? Todos os níveis de pessoas que tem alguém que responde a você. Como a vida digna do chamado, que produz unidade no corpo, pode influenciar um superior, que de repente, inclusive, tem abaixo dele outros irmãos. E como ele vai viver como superior, no sentido da posição no trabalho, a ponto de que aquele irmão que está abaixo dele reconheça nele um exemplo.
e não uma pedra no sapato, e não um empecilho para o evangelismo. Tento pregar de Cristo para os meus colegas de trabalho e falo assim: o nosso chefe é crente também, olha o que ele faz. Como o abandono de paixões carnais e a renovação da sua mente para uma vida digna do chamado pode ajudar um superior a não assediar as pessoas que estão abaixo dele. Não assediar das diversas formas de assédio que existem. Assédio moral, sexual, etc. E como um estilo de vida que imita Deus, no estilo sacrificial, no amor sacrificial, próprio dos santos, com ações de graça, pode influenciar um superior. O texto que nós estamos tratando, Efésios 6, 5 a 9. Tem um mosquito aqui, que está incomodando. Efésios 6, 5 a 9, diz: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, ou temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não a homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E Ele não faz diferença entre as pessoas. Então nós estamos vendo esses diversos relacionamentos de sujeitai-vos uns aos outros. E como essa sujeição uns aos outros funciona. A gente viu ali os casais, nós vimos esposas e maridos, filhos e pais. Nós começamos a ver os funcionários ou contratados se submetendo aos seus superiores. E hoje nós vemos como os superiores se submetem aos seus funcionários. A vida do cristão, a vida digna do chamado, produz trabalhadores honestos e superiores humildes. Nós vimos os trabalhadores honestos e agora nós vamos ver os superiores humildes, superiores cheios do Espírito, são humildes. Lembra o que é humildade, né, amados? Humildade não é, tadinho de mim. Isso não é humildade, isso é orgulho. Orgulho disfarçado de humildade, certo? Humildade não é o tadinho de mim. Humildade é a visão correta de si mesmo, certo? A visão correta de que, dá um exemplo do superior aqui, né? Bom, eu tenho pessoas abaixo de mim. Tenho pessoas que trabalham para o meu interesse. Eu pago essas pessoas para cumprirem coisas que são do meu interesse. Não, é fato. Mas a gente vai ver que ele também reconhece que ele é igual aos seus inferiores, né? aos seus servos. Ele é igual a eles. Ele reconhece isso. Ele reconhece que ele tem um Senhor no céu. Ele está abaixo desse Senhor. Ele reconhece que sempre tem alguém acima. Certo? Então, versículo 9 fala: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E Ele não faz diferença entre as pessoas. Senhores aqui, a palavra senhores, assim como o escravo é usado para se referir ao escravo de Cristo, ao servo de Cristo, mesma palavra. A palavra senhores aqui é a mesma palavra que se refere ao Cristo. Senhores, o Senhor. Isso traz duas coisas que eu gostaria de pensar, né? Primeiro, que isso deveria fazer a gente pensar na nossa relação com o Senhor Jesus.
O Senhor Jesus é o nosso proprietário. Nós pertencemos a Ele. Ele nos comprou, não é verdade? A gente não fala isso pelo preço que pagou. Que preço Ele pagou? Para comprar escravos. Para resgatar escravos. Há um livro chamado Nascido Escravo. A gente nasceu escravo. Escravo do pecado. Escravos de Satanás. Filhos de Satanás. Escravos livres depois, né? Depois nos tornamos escravos livres. Depois nos tornamos escravos de Cristo, o melhor Senhor que pode haver. E para isso Ele pagou por nós. Pagou o preço que nós não merecíamos que Ele pagasse. Nós não éramos bons escravos. Ele não olhou para nós e falou assim, nossa, olha como aquele escravo é forte. Olha como aquele escravo é útil para mim. Não, Ele comprou os piores. Ele falou assim, qual é a rapa do tacho aí? É esses aí mesmo. Pode mandar. Pode mandar. Como é que você vai pagar? Não, eu vou morrer por eles. Entende como o amor de Cristo é muito maior do que a gente consegue imaginar? Mas a outra implicação que eu gostaria de pensar é que na atualidade, assim como nós consideramos funcionários, como aplicação aos escravos, aos servos, na mensagem passada, nós podemos aplicar esse ensino a qualquer pessoa com uma posição de autoridade sobre funcionários. Como alguém a quem a vida daquele funcionário é, de certa forma, confiada. Você já pensou que se você é um funcionário, você confia a sua vida 9 horas, ou 10 horas, ou 12 horas do seu dia para o seu superior? Essa pessoa, esse superior, ele pode inclusive exercer uma tremenda influência sobre a vida daquelas pessoas que estão abaixo dele. Especialmente quando ele decide, por exemplo, contratá-los ou demiti-los. Alguém tomou uma decisão e o Rafa está aqui. Estamos orando por ele. Pense na influência que essa decisão tem na vida do Rafa, da família do Rafa. E aí eu me pergunto, será que todo gerente, quando está demitindo alguém, pensa nisso? Não é uma decisão fácil. Não é uma posição. Às vezes a gente olha assim, muito fácil, né? Sair demitindo, botar o nome na lista ali. Amados, não é fácil. Eu já tive que demitir uma pessoa. Graças a Deus, eu tive que demitir só uma. Pensa no negócio que foi difícil. É difícil. Detalhe, é irmão. Supostamente. Difícil. Situação ruim. Influencia. Em certo nível, um superior, ele tem a vida de seus funcionários em suas mãos, para torná-las agradáveis ou infernais. Você já teve um superior infernal? Graças a Deus, pela misericórdia dele, eu acho que eu nunca tive. Eu acho. Eu acho que se eu tivesse tido, eu saberia. Tive momentos com superiores momentos difíceis, mas graças a Deus já vi situações, já vi pessoas passarem poucas e boas nas mãos de superiores. Influencia. É por isso que a ordem aqui é tratem. A ordem tem a ver com como você age em relação àquela pessoa. Como você considera uma pessoa. Tem a ver com o que você causa naquela pessoa. Essa palavra carrega tudo isso. Agir, em relação a agir corretamente. E Paulo, ele coloca um padrão aqui interessante. Ele coloca, tratem da mesma forma. Como assim? Mas ele é meu funcionário. Como é que eu vou tratar ele da mesma forma? Sujeite-se a ele.
Sujeitai-vos uns aos outros, não é? A esposa se sujeita ao marido, reconhecendo a sua liderança, e o marido se sujeita à sua esposa, amando-a, a ponto de morrer por ela. Filhos se sujeitam aos pais, reconhecendo a obediência, e pais se sujeitam aos filhos, ensinando, treinando, se cansando para treinar, se desgastando para criar seus filhos, num caminho excelente. Funcionários se sujeitam aos seus superiores, fazendo o melhor trabalho possível como ao Senhor. E eu creio que quando Paulo está dizendo da mesma forma, ele está dizendo da mesma forma em relação ao fato de que, assim como há um padrão de conduta para o servo, baseado no seu relacionamento com o Senhor Jesus, assim também há um exemplo do Senhor Jesus na maneira como ele exerce o seu senhorio. Nós sabemos, por exemplo, que o Senhor Celestial recompensa os seus servos pelo bem praticado, não é verdade? Exatamente o que ele falou ali no versículo 8. Vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Os dois estão sob esse Senhor. Os dois serão recompensados. Mas ao mesmo tempo, o Senhor recompensa, não é verdade? Olha que interessante, Mateus 24, 14 a 30. É um texto grande, eu vou pedir para você abrir na sua Bíblia, porque você tem que ter uma Bíblia, tem que ter algo para anotar, certo? Então, Mateus 25, versículos 14 a 30. Aqui, Jesus está falando sobre o reino, e ele está dando parábolas sobre como é o reino. Parábolas de como é o reino de Deus, ou seja, como é aquele mundo que deveria ser o mundo, como ele deveria funcionar. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos. O que era esse homem? Um superior, um senhor, e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, 5 quantidades de dinheiro. A outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Olha que interessante esse servo, esse senhor, entregando a cada um conforme a sua capacidade. É um senhor cuidadoso. É um senhor que sabe as limitações daqueles que servem a ele. E sabe assim, esse aqui não adianta dar 5. Não adianta. Eu vou só dar 2 para ele. Esse aqui eu posso dar 5. Inclusive, a gente vai ver que se sobrar de 1, ele dá para ele também. Porque esse cara sabe. Ele conhece os seus servos. Também, o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Homem que sabe fazer dinheiro. Totalmente diferente que eu. Também tinha outros, ao que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou em um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, o senhor daqueles servos, voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Reconheceu o trabalho daquele servo. Venha e participe da alegria do seu senhor. Compartilhou da alegria da sua alegria com aquele servo. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Mas é 2 talentos. Sim, mas ele fez o melhor que ele podia. Ele fez o melhor conforme a capacidade que ele tinha. E ele teve também, ele trouxe 200%.
Né? Trouxe o dobro do que tinha recebido. Bem como o primeiro. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e compartilhe a alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou, junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o meu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta, pelo menos com juros. Tirem o talento dele e entregue para o que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem será tirado. Lancem fora esse servo inútil, nas trevas onde há choro e ranger de dentes. Isso é uma parábola, a parábola dos talentos. Mostra um senhor que deu uma tarefa aos seus servos e os recompensou de acordo com o bem que fizeram, com o que haviam recebido. E dispensou o servo negligente, aquele que não trabalhou diligentemente com os seus talentos. O fato é que, assim como esse senhor, um senhor terreno deve reconhecer os seus funcionários. Um superior terreno deve reconhecer os seus funcionários. Né? Deve dar o resultado do trabalho. Mas também deve ser sábio a ponto de olhar aquele servo negligente e falar assim: esse aqui não adianta. Imagine uma empresa pequena com poucos funcionários, 3 funcionários, como tem aqui. Um funcionário vai mal no trabalho. Não vai mal porque ele é ruim, vai mal porque ele não quer, ele é negligente. Certo? Ele é um servo negligente. O que vai acontecer com essa empresa de 3 funcionários? Essa empresa vai afundar. Se ele não arrancar esse servo, eu estou fazendo uma aplicação aqui, tá certo? Não estou falando que Jesus está ensinando empreendedorismo, tá bom? Estou só usando como ilustração. Você tem esses 3 servos, um é ruim, ele afunda a empresa. Se aquele senhor não tira esse servo, mas que ruim, está tirando o servo. Está tirando, sabe por quê? Porque ele quer salvar os outros 2. Porque ele vai perder dinheiro com aquele outro. Ele precisa de um outro servo bom. Não tem jeito. Veja, então ele reconhece aquele servo que é bom e ele reconhece aquele servo que é ruim. Só que o servo que é ruim, ele dispensa. Não vai embora. Não é fácil a vida de um senhor. Não é tão fácil quanto a gente imagina. Tem decisões difíceis para ser tomadas. O fato é que o senhor terreno, assim como o Senhor celestial, deve recompensar seus trabalhadores de acordo com o trabalho realizado, assim como o Senhor celestial faz. Agora, tem um outro aspecto também. Obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. E nós vimos, no versículo 8, nós vimos que o Senhor recompensará, seja escravo, seja livre. O próprio Senhor, ele deve ser exemplo ao seu servo em relação ao temor e tremor. Certo? Ele deve ser um senhor que obedece ao seu senhor. Um senhor terreno que obedece ao Senhor supremo com temor e tremor. Ele deve ser sincero, fazer isso com sinceridade de coração, como a Cristo. Aqui eu vou falar como uma forma de gratidão, ok? A empresa onde eu trabalho cuida dos funcionários. Eu não posso nunca reclamar disso. Cuidam bem, cuidam da minha família, inclusive.
E eu já vi famílias que precisaram de muita ajuda e a empresa ajuda. E eu tenho certeza que há outras empresas que ajudam. O ponto é com sinceridade de coração? E eu não estou afirmando que não é. Acho que em alguns casos é, inclusive. Em alguns casos realmente há uma preocupação genuína. Mas eu não tenho dúvida que há casos em que é mais pela lei do que pelo coração sincero. Entende a diferença? Obedece à lei, porque criaram uma lei. Criaram uma lei que protege o funcionário. E a empresa segue a lei. E há mérito nisso, né? Porque tem empresas que nem fazem isso. Mas segue a lei. Mas há uma sinceridade de coração? Ou há casos em que, não, vamos fazer, é a lei. Entende a diferença? É a mesma diferença do servo. Eu estava falando da minha empresa, agora eu vou falar eu na empresa. Há dias que eu trabalho ali e que eu chego até o fim do expediente porque eu sei que eu vou ganhar o salário. A vontade era ir embora. Há dias que acontece isso. Há dias que eu trabalho e me empenho. E eu lembro que é a Deus que eu estou fazendo. Senhor, me ajuda. Entende? E é sincero. Mas há dias que não é sincero. Entende a diferença? Mas o que ele está falando aqui é que esse senhor, esse superior, essa pessoa que tem pessoas abaixo dele, deve fazer isso com sinceridade de coração, porque ele reconhece quem é o Senhor dele. Ele reconhece que ele tem um Senhor no céu. É por isso que ele faz isso. Olha que interessante. Comentário de Warren Wiersbe. Lembra dele? Chamo vários livros aqui do Bob, do Warren Wiersbe. Eu achei esse comentário dele. E ele está usando aqui o exemplo de Boaz. Boaz era aquele senhor que acolheu Ruth, no livro de Ruth. Olha o que ele fala. Se o empregador espera que os seus funcionários façam o melhor por ele, ele deve fazer o seu melhor por eles. O mestre deve servir o Senhor, com letra maiúscula, o Senhor Supremo, de seu coração, se ele espera que os seus servos façam o mesmo. Ou seja, sirvam o Senhor. Não sirvam a ele. Ele espera que os servos dele sirvam ao Senhor. Vai ser muito melhor para esse Senhor se eles servirem ao Senhor Supremo, em vez de servir a ele diretamente. Não é verdade? Eu prefiro 2 funcionários que servem a Deus ao invés de mim, do que 10 funcionários que servem a mim. Porque os 10, a hora que eu virar, eles não vão trabalhar. Não é. Eles vão tirar o pé. Ele continua. Ele não deve explorá-los. Um dos maiores exemplos disso na Bíblia é Boaz, no livro de Ruth. Olha que interessante, eu nunca tinha reparado isso. Ele cumprimentou seus trabalhadores com: o Senhor seja com vocês. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz era sensível às necessidades de seus trabalhadores e generoso com uma estranha, Ruth. A sua relação com seus trabalhadores era de respeito mútuo e desejo de glorificar ao Senhor. E isso é muito triste que ele fala agora. É lamentável quando um empregado diz: o meu chefe supostamente é cristão, mas você nunca perceberia. Como é que Paulo demonstra que isso deveria acontecer? Primeiro ponto, ele fala: abandone. É a palavra que ele usa aí. Abandone. Quando ele diz assim: tratem os seus escravos da mesma forma
não os ameacem. Ele está dizendo, abandone, deixe a ameaça. Abandone. Alguns exemplos dessa palavra. Atos 16, 26. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Liberte. Largue isso. Atos 27, 40. Cortando as âncoras, deixando-as no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes, então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Aqui Paulo está contando um de seus naufrágios ali, um de seus acidentes com um navio, e ele fala, eles cortaram as âncoras e desataram, tiraram os nós que prendiam o leme. Agora, abandonar o quê? O que ele deve soltar? Abandonar a ameaça. Você já teve um chefe que te ameaça? Essa palavra ameaça, usada algumas vezes, por exemplo, Atos 4,17, como ameaça contra a pregação do nome de Cristo. Todavia, para impedir que isso se espalhasse ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Aqui é o Sinédrio conversando sobre os cristãos que estavam pregando o evangelho. Assim, a gente tem que ameaçar essa turma. Vamos ameaçar essa turma. Eles não sabiam com quem estava lidando. Né? Eles ameaçaram e o evangelho cresceu mais ainda. Como Paulo ameaçava a igreja. Olha que interessante, hein? Atos 9:1, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Agora Paulo está dizendo aos senhores, abandone a ameaça. Paulo sabe o que é isso. Porque ele mesmo teve que abandonar a ameaça que ele fazia para os cristãos. E se converteu para ser um deles. Então, ameaças devem ser abandonadas na prática dos senhores terrenos. Eles não devem ameaçar os seus escravos. Tiago 1, 19 a 20 fala, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E assim, um senhor que ameaça os seus funcionários, faz ataque aos seus escravos, ele nunca vai produzir o que Deus deseja, nem na sua própria vida, nem na vida dos escravos. Outra coisa, agora uma coisa que ele precisa fazer, né? Primeiro uma coisa que ele precisa, além do despojar e revestir, algo que o Senhor precisa abandonar é não ameace. Mas há algo com a qual o Senhor precisa se revestir, que é uma visão correta de si mesmo, ou humildade. Uma vez, ele diz, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles, dos seus escravos, e de vocês, senhores, está nos céus. E ele não faz diferença entre as pessoas. Interessante, porque Paulo está falando aqui com os senhores cristãos, senhores que sabem, eles têm experimentado, eles têm sido instruídos nessas coisas, eles sabem que eles têm um Senhor no céu. Eles foram instruídos desde o começo, de que eles são servos, eles têm um Senhor no céu. E por conhecer isso, por ter esse ensino, aquele Senhor, reconhecendo aquele Senhor no céu, o Messias, eles devem entender que eles são iguais aos seus servos. Esse Senhor terreno, cristão, cheio do Espírito,
ele sabe que ele mesmo tem um Senhor no céu. E aquele mesmo, é aquele mesmo que leva os seus escravos a serem escravos excelentes. E por isso ele deve ser um Senhor excelente para os seus escravos. Por amor ao seu servo, ao seu Senhor supremo. Senhor sobre os dois. Veja como ele precisa ter uma visão correta de si mesmo. Eu tenho escravos, mas eu não sou melhor do que eles. Eu sou o Senhor deles. Eu sou o superior deles. Mas eu não sou mais do que eles. Por quê? Porque aqui, nós dois somos servos do mesmo Senhor. O fato é que Deus, ele não faz diferença. A palavra aqui, ela está falando de alguém, de uma falha de alguém, quando, chamado para dar julgamento, leva em consideração as circunstâncias externas do gênero humano e não os méritos intrínsecos. E assim, dá preferência como o mais valioso, alguém que é rico, nascido nobre, poderoso, a outros que não têm essas qualidades. Estou citando aqui um dicionário de teologia. Então, a pessoa que faz diferença é essa pessoa que julga de acordo com o status da pessoa e não o caráter. Eu ia citar uma cidade brasileira que deve acontecer muito isso, mas eu não vou fazer, você já deve saber qual é, né? Aquela que está no centro, no Planalto lá. Planalto, sabe o Planalto brasileiro? Então, lá tem uma cidade, né? E como as outras também, mas lá é difícil a coisa, que pessoas são julgadas de acordo com a sua patente, e não de acordo com seu caráter. Mas o que ele está dizendo é que Deus não faz isso. Deus não julga pelo status social. Veja, mesmo contexto, Colossenses 3, 23 até o versículo 1 do capítulo 4. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Está falando com os servos aqui. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer a injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá não haverá exceção para ninguém. Exatamente a mesma palavra que ele está falando ali. Senhores, aí logo depois ele vai falar com senhores. Por quê? Porque ele acabou de falar que não há exceção. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Também no contexto de retribuição pelo bem e pelo mal praticado, Romanos 2, 6 a 11. Pois em Deus não há parcialidade, mesma palavra. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro o judeu e depois o grego. Mas glória, honra e paz para todos os que praticam o bem, primeiro o judeu e depois para o grego. E também, em Tiago 2, nós encontramos uma referência do contexto do rico e do pobre. Tiago 2, 1 a 7 diz: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade, mesma palavra. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro, roupas finas, e também um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está o seu lugar, um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique ali em pé, ou sente no chão junto ao estrado, onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo,
para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam. Amados, todos esses textos demonstram o que Paulo está demonstrando em Efésios. O Senhor e o servo são iguais. Não há nenhum motivo para o senhor terreno tratar o senhor, o seu servo, com desrespeito, porque os dois possuem o mesmo Senhor celestial. E eu creio que todas as leis trabalhistas que nós temos, fruto de uma sociedade judaico-cristã, né, como dizem, é reflexo exatamente dessa visão. Tire essa visão da sociedade, você vai ver o que vai acontecer com as leis trabalhistas. Você vai ver. Eu não quero que você veja, porque daí eu vou ter que ver também. Mas, né, suponha que aconteça. Tá? Uma ilustração sobre isso. Na carta de Filemão, Paulo, ele conta ao seu amigo o fato de que conheceu um velho amigo dele. Ele está escrevendo para Filemão, assim, ó, conheci um amigo seu, conheci alguém que você conhece, que se chama Onésimo. Onésimo era um escravo foragido de Filemão, escravo que fugiu, e possivelmente pelo contexto da carta parece que ele causou algum tipo de dano para Filemão. Onésimo poderia ter encontrado um pastor neopentecostal que diria: determine o melhor para a sua vida, para restituir tudo que você perdeu nos anos de escravidão. Onésimo poderia ter encontrado um pregador da teologia da prosperidade que diria: agora aproveite a vida, ganhe a sua bênção, tome posse, etc. Mas não, ele encontrou o apóstolo Paulo, coitado. E Paulo não o deixou fugir. Parênteses, amados, quando a gente fala para vocês, vai lá e resolve esse negócio. Peça o perdão que você tem que pedir, reconheça o que você tem que reconhecer. O tempo não vai ajudar em nada. É sobre isso que a gente está falando. Ok? Encontre o apóstolo Paulo. Ele mandou aquele escravo de volta ao seu senhor terreno, com essa carta, dizendo basicamente o seguinte: Filemão, agora vocês são servos do mesmo Senhor. Agora você recebe Onésimo, não mais como escravo, mas como irmão. E Paulo chamou Filemão à humildade. Ele deu uma lapada em um e lapada no outro, ao mesmo tempo. Assim, ó, você para de fugir. Para de fugir e volta lá e resolve seus problemas. Eu vou te mandar uma cartinha para você. E aquele outro, que quando viu aquele lá, não viu ele como o pai do filho pródigo, né? Viu ele mais querendo matar o filho pródigo. Olhou ali e falou assim: ah, chegou. Agora vai. Agora eu pego esse cabra. E aí ele entregou a carta. Eu imagino o Filemão lendo a carta. E olhando para Onésimo e falando assim: vem aqui, meu irmão. Eu te perdoo. Você acha que Onésimo... A Bíblia não deixa claro se Onésimo voltou a ser escravo. Mas vamos supor que Onésimo foi perdoado por Filemão e voltou a ser escravo de Filemão. Você acha que agora ele ia ser um escravo melhor ou pior do que antes? Porque o coração amolecido do seu Senhor o perdoou. Se ele fosse descrente, sim. Mas ele não é descrente. Ele é irmão. Entende? A verdade
é que nós vimos o impacto da família saudável na igreja e o impacto da igreja saudável na vida das famílias. Também é uma realidade em relação a funcionários. E também é uma realidade em relação a superiores. Superiores biblicamente saudáveis serão bênção na vida de seus funcionários. Eles serão um testemunho excelente do amor de Cristo e do serviço que Cristo presta aos seus próprios servos. E esses homens serão uma bênção na igreja, inclusive na parte prática, parte administrativa, tal. Imagina o bem que um homem desse pode fazer. Essa parte de legislação, administração. E também poderão ajudar irmãos na igreja que desejam ser livres, desejam abrir o próprio negócio, colocar as ideias no lugar, reconhecendo que são iguais a esses irmãos. Não são melhores do que eles. Entende? Eu queria terminar essa série de mensagens, essa aqui, né, de Efésios, final do capítulo 5, começo do capítulo 6, fazendo um vislumbre de uma sociedade nova. Porque é isso que Efésios está tratando. Da criação de um novo povo, não é? Criação de um povo que não é nem judeu nem gentil, é igreja. Imagine uma sociedade que funciona assim. Pessoas unidas, buscando como alvo a maturidade, trabalhando juntas para crescer. Uma sociedade sem roubo, sem mentira, pautada na verdade e honestidade entre os seus membros, que buscam falar somente o que ajuda os outros nesse processo de amadurecimento. Parece bom? Parece o céu, né? É a igreja, amados. Uma sociedade em que pessoas buscam a paz e fogem de atitudes que promovem divisões e que perdoam uns aos outros seguindo o amor de Deus por nós. Uma sociedade em que pessoas imitam a Deus, que em amor a Cristo imitam o seu amor sacrificial. Uma sociedade que foge da imoralidade sexual e vive em gratidão. O que a gente fez antes mesmo? Tempo de gratidão. Louvando a Deus de coração. E nessa sociedade, como resultado do mais importante, que é o relacionamento dessas pessoas com Cristo e uns com os outros, os casamentos de fato funcionam. E as mulheres reconhecem o papel delas de auxiliadoras submissas ao marido, como a igreja é submissa a Cristo. E por que elas entendem isso? Porque essa igreja, essa sociedade é submissa a Cristo. E maridos que entendem o seu papel de líder espiritual de suas esposas, como Cristo lidera a igreja para salvação e santificação. Nem todos os homens receberam, mas vocês vão receber um livro que chama Santificação. É um presente nosso para vocês. E nessa sociedade, pais e mães trabalham juntos para produzir filhos obedientes. Com um pai que reconhece a sua prioridade de treinar espiritualmente os seus filhos a serem como Jesus, com a ajuda de suas esposas, e filhos que obedecem aos pais por amor a Cristo. Mano, pense nas notícias que você ouviu essa semana. Elas não têm a ver com isso aqui? Por fim, uma sociedade com relações trabalhistas justas. Pensa no seu trabalho essa semana. Que funcionários trabalham honestamente, eles ralam. E superiores que trabalham e que tratam bem os seus funcionários. E os reconhecem. E todos eles ali trabalhando e reconhecendo que eles estão servindo a Cristo juntos.
Você gostaria de viver numa sociedade assim? Esse corpo deveria ser isso. O alvo de um corpo como a IBV deveria ser esse. Você tem funcionários que respondem para você? Como você tem tratado deles? Talvez você não tenha, talvez você não seja um cargo de gerente e tal, mas você tem algum estagiário, você tem aquele funcionário que está começando na empresa, que alguém falou assim, treina esse cara aqui. Você tem aquele, ou um colega que meio que presta conta para você. Ou você é um líder de um time, mas que você não seja o top, do top, do top. E acredita em mim, no top, do top, em cima do top, tem um top também. Não adianta, sempre vai ter um em cima. Como você tem tratado essas pessoas? Como você se acha mais importante que os seus funcionários? Em que momento isso acontece? Às vezes acontece. Você se acha mais importante do que qualquer outra pessoa. Quais as possíveis áreas que você vê algum tipo de superioridade? Eu vou citar algumas que eu vou citar pelo menos uma que a nossa sociedade tem batido muito na tecla. Você acha que você tem alguma superioridade por causa da sua cor? Eu lembro de um programa na época da Copa da África do Sul e que estava naquele negócio, todos os estádios atrasados, parece o Brasil, né? Os estádios tudo atrasado, a Copa ia começar e não sei o quê, e o repórter fazendo piada assim começou a brincar com as pessoas que estavam no carro, no trânsito infernal por causa da obra do estádio. E ele perguntou para um cara assim, e aí, vamos ajudar a construir o estádio? Sem brincadeira, a resposta do cara foi, a minha cor é errada. Eu tenho a cor errada. Será que você já se viu numa situação em que você olhou para a sua cor como superioridade? Será que você já olhou para a sua origem? Eu nasci no estado tal e não no outro estado. Grande droga. Pecador igual. Precisa ser humilhado mais ainda. Riqueza. Já ouviu coisas como, eu pago o seu salário. Status. Um comentário sobre como lidar com pessoas, inclusive chefes difíceis. Eu li um livrinho pequeno. Como lidar com pessoas difíceis. A lição daquele livro é muito simples. Reconheça que você é uma pessoa difícil. Você é a pessoa difícil de alguém. Não tem jeito. Ore pelo seu chefe. Busque oportunidades de amá-lo e ajudá-lo de coração. Ele também é um mortal. Lembre-se disso. Como você tem contribuído para essa sociedade que nós vimos, a igreja, para que ela seja uma realidade? E onde você tem falhado nesse sentido? Na dúvida, eu não vou falar. Algumas tarefas. A gente não vai ter grupo céu essa semana, mas não deixe de fazer as tarefas, amados.
Leia Efésios 6, medite no versículo 9. Ore a Deus para que te mostre se em algum momento você se sente superior a outras pessoas. Meditando nas perguntas da mensagem, ore para que Deus te mostre formas de contribuir para o desenvolvimento da igreja. E ore pelos seus funcionários ou colegas de trabalho. Observe suas necessidades e lutas pessoais. Amado, se você é um cristão, está trabalhando inclusive na sua casa, e está ouvindo os gritos dos filhos do vizinho. O seu vizinho tem dificuldade em criação de filhos. Se você já ouviu uma esposa gritando, você pode ter vizinhos que têm problema no casamento. Vou profetizar. Estou profetizando que você tem vizinhos que têm problema no casamento. Ó, profecia pronta já. E que você tem vizinhos, estou vendo, estou enxergando, que você deve ter vizinhos que têm problema com os filhos, com criação de filhos. Ó, falo sem medo de ser apedrejado. Como é que é? Eu não entendi. Ah, tá. Eu profetizo que você tem colegas de trabalho. Tá. Gente, é fato. As pessoas têm problemas. Nossos colegas de trabalho têm problemas. Essa semana, fiz uma pergunta assim, com um colega de trabalho que achei que a esposa dele tinha tido Covid. Porque falou, não, tal, ficou tal, para cuidar da esposa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu estava de volta, fui perguntar, como é que tá? Muito maior do que eu imaginava. Problemas que o evangelho tem a solução. E tá ali andando em círculo e procurando um monte de ajuda e um monte de coisa. Amados, nós temos a resposta. Amém? Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a viver essa sociedade. Ajuda-nos a reconhecer o nosso papel, ou os nossos papéis, dentro dessa sociedade chamada igreja. E nós precisamos do Senhor para isso. A gente não vai conseguir se o Senhor não nos der o suporte necessário. E ajuda-nos a olhar as pessoas à nossa volta, Deus, porque a gente não precisa profetizar, Pai. A gente sabe que as pessoas ao nosso lado lutam. Ajude-nos a observar e responder com o Evangelho. Com sinceridade de coração. E eu oro novamente, Deus, por gerentes e empresários de Indaiatuba. Que o Senhor possa usá-los para gerar emprego nessa cidade. Porque nós também reconhecemos que o Senhor supre os seus filhos dessa maneira. Tanto filhos seus que são empresários e gerentes, como filhos seus que são funcionários. O Senhor os supre. E usa essas pessoas para isso. É o que eu oro e agradeço. Em nome do teu filho Jesus. Amém.